Vou gravar. Tem que aqui de novo. Olha só. Eu estava nesse ponto aqui, ó. Eu encontrei que a diferença é de 21πh. Beleza. Mas para eu calcular essa diferença numericamente, fazer assim com o π, eu preciso dessa altura. E ele não me deu. Então, eu vou retomar aqui, ó. Então, eu preciso descobrir isso aqui, ó, que é a altura do cilindro, que é o H. Eu sei que essa medida aqui é igual 2 para 5, eu tenho uma diferença de 3. Então, isso aqui é 3. E eu tenho um triângulo retângulo aqui. Muito bem. E aí, mas ele não me deu esse BD aqui. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu pegar aqui a prova original de novo. Isso aqui é 43. URGS 2019. Estou aberta. Deixa eu abrir a prova aqui. Tá faltando ali, né, Matheus? Aquela hipotenusa. Sim, eu tô olhando aqui, a prova original tem um 5 ali. Ele indica que é 5. Tem o 5? Acabei de ver aqui. Não, senão não tem como, né? Né? Não, eu tava pensando por associação, porque fazia sentido, né? Ser 13, aí Claro, é. pelos números, Tá na assim, eu dei uma figura. olhada de resposta, assim, né? Eu ainda tava procurando aqui. Não, realmente não. Eu vou compartilhar aqui. Ó, aqui tá original. Aqui, pessoal, ó, o desenho original. Quando eu fiz o desenho, ó, eu não coloquei o 5 aqui, ó. Tem o 5 aqui, ó, pontilhado. Né? Beleza. Por isso que eu tava meio viajando. Eu pensei, essa altura eu não tenho porque eu não tinha o 5 ali, eu tava viajando. Agora sim. Então, voltando lá. Então, se eu sei que esse pontilhado é 5, daí já era, né? Aí ficou muito barbada aqui. Posso fazer pitaco, posso fazer até de cabeça, né? O triângulo 3, 4, 5, já sei que o H é 4. Ou então aplica, né? Que hipotenusa ao quadrado 5 é igual a 1 cateto ao quadrado 3, 3 ao quadrado, mais o outro cateto que eu quero, H ao quadrado. 5 ao quadrado, 25. 3 ao quadrado, 9, já trago para cá para ganhar um tempinho. Igual a H ao quadrado. E aí, 25 menos 9, 16. H ao quadrado igual a 16. H é a raiz positiva do 16, que é 4. Então, agora é só substituir aqui, né? 21 vezes o π e vezes o 4. E aí, isso vai me dar 84π. E aí, sim, tranquilamente, alternativa D. Ficou boa. Certo? Então, questão de giro, né? Questão de rotação com buraco. Teve um ano que teve uma questão dessa aqui, que era igual, só que em vez de ser um cilindro, era um cone. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui, porque eu acho que eu separei já. É a mesma questão. Deixa eu me ver aqui. Aqui, ó, eu tenho. Foi 2000, olha só como é o URGS. 2019 ela fez essa questão e botou cilindro girando, quer dizer, um retângulo girando e formando o cilindro. E em 2020, quer dizer, na última prova, um ano depois, ela fez a mesma questão, só que em vez de girar um retângulo e formar um cilindro, ela fez girar um triângulo obtuso e formou um cone. Olha só que legal que ficou essa aqui. Eu só vou compartilhar, a gente não vai resolver porque não vimos cone ainda. Mas essa aqui, para tu observar que é a mesma questão. Olha aqui, ó. Igual, ó. Tem esse retângulo, esse triângulo aqui. Olha só. Fez girar aqui, ó, pelo eixo Y e formou um cone. Mas formou um cone furado também, ó. Aqui também tem um buraco, ó, do cone, ó. Olha só, vai ficar uma coisa assim, ó. Não, tem que botar mais para cá. Olha só. Tipo isso, ó. Aqui está o cone grandão com um buraco no meio. Tipo isso. É um cone furado, tipo um funil cascudo, uma coisa assim. Tá? Então, e aí qual é a ideia resolutiva? A mesma. Pega o cone grandão, calcula o volume, depois pega o cone pequenininho. E ele, como ele quer razão, aí é só fazer um em cima do outro depois. A gente faz depois quando tivermos cone.
Beleza. Meu vídeo, tá. Deixa eu voltar aqui, ver o que tem no chat. Aham. Tá. Falou, Kenai. Tranquilo, tranquilo, de boa. Então tá, deixa eu tirar isso aqui. Vamos fazer mais uma. De cilindro, essa aqui foi, essa aqui cilindro tanque do jarro. Ah, essa aqui, ó. Ah, essa aqui é... Acho difícil essa aqui. Ela é difícil e trabalhosa, não é só difícil. Minha internet está oscilando aqui, está me dando umas mensagens, que Deus o livre. Aí. Olha essa aqui. Essa aqui, Matheus, olha ela. Tu lembra? Ah, eu já vi essa questão. Uhum. Qual é o ano dela? Acho que foi da última prova. Acho que é o último Enem. O último ou penúltimo, ela é bem recente. Eu, 2019. eu fiz 2019. essa prova. Hã? Eu fiz essa prova. Fez a Aquela prova? questão. Eu vou Essa, procurar, inclusive. eu acho essa questão difícil. Porque além dos cálculos todos, né? Ainda tem o raciocínio aí que eu tenho que empregar, eu acho. Mas enfim, porque daí tem o cilindro grandão, tem o cilindro médio, tem os canos que também são cilíndricos. Bah, cara, eu achei. Mas vamos fazer. Vamos fazer para a gente encerrar cilindro hoje. E aí depois a gente, sobrando um tempinho, vamos para os cones ali, ou esfera. Então diz assim: uma construtora pretende conectar um reservatório central, RC, que é aquele grandão ali, em um formato cilíndrico com um raio interno igual a 2 metros e altura interna igual a 3,3 metros, ou 3,30 metros, a 4 reservatórios cilíndricos auxiliares, R1, R2, R3 e R4, os quais possuem raios internos e alturas internas medindo 1,5 metros. Então, esses são os reservatórios cilíndricos auxiliares, os menores aí, esses 4, em volta. As ligações entre o reservatório central e os auxiliares são feitas por canos cilíndricos com 0,10 metros de diâmetro interno e 20 metros de comprimento, conectados próximos às bases de cada reservatório. Então, o caninho fica bem no chão, certo? Na conexão de cada um desses canos com o reservatório central, há registros que liberam ou interrompem o fluxo de água. No momento em que o reservatório central está cheio, aí começa a questão, no momento em que o reservatório central está cheio e os auxiliares estão vazios, abrem-se os 4 registros. E após algum tempo, as alturas das colunas de água nos reservatórios se igualam, assim que cessa o fluxo de água entre eles, pelo princípio dos vasos comunicantes lá da física. A medida em metro das alturas das colunas de água nos reservatórios auxiliares, após cessar o fluxo de água entre eles, é... Ah, cara, difícil isso. Bom, tem que imaginar o seguinte, ó. Primeiro, esse sólido aqui, ó, esse reservatório, ele está totalmente cheio, certo? Então, ele está cheio no primeiro momento. Beleza. Aí, o que os caras fazem? E aqui tudo vazio, ó. Vazio, 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 tudo vazio. Aí, o que os caras fazem? Em cada saída aqui do reservatório central, desse grandão, tem tipo uma torneirinha, um registro. Aí, os caras abrem os registros aqui, ó. Abre esse registro, abre aqui e abre aqui. A água começa a escoar do reservatório cheio por esses canos e começa a ir para os reservatórios menores. Então, o reservatório cheio, a água vai baixando e nos reservatórios menores a água vai subindo. Beleza. E isso vai acontecendo, até que em determinado momento a água para de escoar. Por quê? Porque todo mundo fica na mesma altura. Há uma espécie de equilíbrio, né? Então a água fica distribuída nos reservatórios menores e todo mundo terá a mesma altura. Então esse é o princípio dos vasos princípio dos vasos comunicantes. Quando eu tenho vasos que se comunicam, o nível da água entre eles é sempre o mesmo. É nisso que se baseia, não sei se vocês já fizeram obra em casa, né?
A obra em casa é uma maravilha porque a gente aprende muita matemática ali, ou então a gente, pelo menos, relaciona muita matemática com obra em casa, se estiver atento. E os pedreiros, eles têm uma maneira de, que eles chamam de bater o nível, usando uma mangueirinha de água transparente. Já viram isso? Para fazer uma linha bem horizontal. Já viram isso? Para colocar um azulejo ou colocar lá uma fiação de tijolo em um muro, os caras têm uma mangueirinha d'água. Nunca viram essa mangueirinha? Vocês estão cagando para mim hoje, né? Eu já, Sor. Já viu, né? Então aqui tá o muro, ó. O que os caras fazem? Os caras vêm com a mangueirinha aqui, ó. Aqui tá a mangueira, ó. Pode ser toda enrolada, não importa. Os caras vêm aqui, ó, colocam a mangueirinha aqui e marcam onde é que é o nível da água. Claro, a mangueira tem uma água, tem um líquido dentro, tem água. Aí aqui, ó, vamos supor, eles marcam e fazem a marcação aqui, ó. Nesse pontinho o líquido tá aqui. Aí eles pegam a ponta da mangueira aqui, ó, a outra ponta, e põe na altura que for, não importa, vou até botar mais alto de propósito. E o nível da água ficou aqui, ó. Eles colocam outro ponto. Se eu ligar esse ponto com esse, sabe o que eu tenho aqui? Eu tenho uma linha totalmente horizontalizada, uma linha horizontal. Eu tenho o tal do nível. Então, essa linha fica no nível. O muro vai ficar no nível. Então, ele usou essa mangueira, usou o princípio dos vasos comunicantes. Quer dizer, a altura dessa coluna de água é a mesma altura dessa coluna de água. Então, o nível que se usa ao bater o nível com mangueirinha usa esse princípio. Bem legal, né? Então, é assim que funciona. Por isso que funciona. Tranquilo? É legal isso, né, Matheus? Nunca tinha pensado em explicar desse jeito. Uhum. É legal. É assim que os caras fazem. Bem bacana. Muito bem. E aí nós vamos para o exercício em si. Olha só. Uma coisa que é bem importante nesse exercício é perceber que, no final das contas, o volume de água no início, quando está toda ela concentrada no reservatório principal, e o volume de água que foi distribuída um pouco no reservatório central e um pouco nos reservatórios auxiliares, e ainda tem mais uma coisinha que eu não vou falar agora para não estragar, essa água é a mesma. Né? Eu não tenho vazamento, então a quantidade total de água não vai diminuir, e também eu não tenho acréscimo de líquido aí, então a quantidade de água também não vai aumentar, tá certo? Então eu sei que a quantidade de água é a mesma. Então essa é a primeira, é um raciocínio que eu tenho que estabelecer logo de começo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, que eu acho que é interessante, eu não sei se eu vou conseguir fazer essa questão toda nessa lâmina, só se eu não puder, eu uso uma outra, tá? Mas eu preciso calcular o reservatório, volume do reservatório central. Que dá para dizer que isso aqui, ó, é o volume total. Quer dizer, é como eu começo, a quantidade de líquido que eu tenho para distribuir. Porque o reservatório central está totalmente cheio. E aí o volume de reservatório central, lembra que é volume de cilindro, ó, de novo a fórmula, π vezes raio ao quadrado e vezes a altura. Volume do RC, o volume do reservatório central, que efetivamente é o volume de água que eu tenho disponível para distribuir, é igual a π, que eu vou manter π, vezes o raio do reservatório central. Aí eu vou catar no exercício o reservatório central, formato de cilindro com um raio interno 2 metros, olha aqui, ó. Então, aqui 2 ao quadrado e vezes a altura interna de 3,3 metros. 3,3 ou 3,30, que é a mesma coisa. Volume do reservatório central é igual a 4. 4 vezes 3,3 dá 12, com mais 1,2, 13,2. Então, eu já vou ganhar um tempinho aqui, ó. 13,2 pi metros cúbicos. Isso aqui é um valor bem importante. É o todo de água que eu tenho. E esse todo manter-se-á até o final do processo.
até o final da distribuição dessas águas pelos canos. Entenderam o que eu fiz até aqui? Beleza. Ninguém. Hoje tá brabo. Tá brabo. Eu caí só. Ah, Eu não tá. vi. Beleza. E o 20? 20? Que 20? 20? Qual 20? Imagino que seja o comprimento Do cano. Ah, tá, não. Já vamos usar. Eu começo com tudo vazio. Então, aquele 20, os reservatórios auxiliares, nada me interessa, porque eu só quero saber quanto que eu tenho de água ao todo. Então, tudo que eu tenho aqui dentro, ó, desse reservatório é 13,2 pi metros cúbicos. E aí, esse 13,2 metros cúbicos começam a ser distribuídos, certo? E eles haverão de serem parados, eu não sei exatamente aonde, eu vou fazer aqui uma espécie sei lá, chute, né? Eu vou aqui estabelecer mais ou menos que a altura seja aqui. Eu vou colocar aqui mais ou menos aqui, eu tenha, olha só, essa altura aqui, ó, para de escoar. Então, essa altura para de escoar, que eu vou chamar aqui de altura H. Aqui tem H minúsculo, vou chamar de H, Hzão, tá? Claro que será a mesma aqui, nesse outro. Claro que será a mesma aqui, né? Princípio dos vasos comunicantes. E também aqui, ó. Ah, aqui também terá essa altura Hzão. Beleza? Muito bem. Então, todos ficam na mesma altura. Que ficou ruim, né? O desenho não ficou muito bom. Todos ficarão nessa mesma altura H. Hzão. Muito bem. Agora, a parte chata do exercício. O que eu tenho que perceber? Eu tenho que perceber que se eu somar o volume do R1 com mais o volume do R2, claro, né, pessoal? O volume que eu terei de água aqui dentro, tá? Não é o volume todo. Tá? O volume de água que fica no R1, mais volume de água que fica no R2, mais o volume de água que fica no R3, mais o volume de água que fica no R4. Se eu somar isso aqui, já vai dar o volume total de água? Já vai dar os 13,2? O que tu acha? Sim ou não? Se eu somar volume do R1, mais volume do R2, mais o volume do R3, mais o volume do R4, já dá 13,2? Não. O que eu tenho que somar ainda aqui? Eu tenho que somar o volume do RC, mas vou botar assim, ó, volume do RCD, tá? Para tu entender que é depois do procedimento, depois que a água baixou. Então, isso aqui seria o volume RCD. Ó. Volume depois que a água baixou. Certo? Então, tem que somar os volumes que ficaram nos reservatórios pequenos, o volume que sobrou no reservatório grande, para dar esse 13,2. Se eu somar agora, vai dar o 13,2? Sim ou não? E aí? Não. Por que não? Porque eu tenho os canos e dentro desses canos eu tenho água também. Então é pegadinha esse exercício aqui, muito chato. Então eu tenho que somar ainda os 4 reservatórios com uma certa quantidade de líquido, mais o que sobrou no reservatório grande e mais o volume dos canos. Vou botar assim, ó, volume dos 4 canos. Já não tem espaço aqui para não fazer volume do cano 1, cano 2, cano 3, cano 4. Eu boto o volume dos 4 canos. Porque os 4 canos também estão com água. E isso vai me dar o volume total. Volume RC, que é o total. Vocês entenderam o que eu armei até aqui agora? E a parte mais chata é o que eu fiz por último em azul aí. Vocês entenderam isso? Tá, beleza. Tá, hoje tá brabo, hein?
Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver essas caras de vocês aí. Vocês entenderam? Sim. Sim. Tá, Ingrid. Obrigado. Me senti menos lixo. Deixa eu apagar, deixa eu diminuir aqui. Olha só. Esse VR1, eu vou calcular aqui, ó. VR1. Quer dizer, é o volume de água que fica no reservatório 1 depois dele receber aquela quantidade líquida que escoou do RC, do reservatório central. A fórmula é π vezes R ao quadrado vezes a altura, tá? Não estou botando uma letra diferente para cada item. Volume π R ao quadrado H. Então, o volume desse reservatório 1, com uma certa quantidade de líquido, será VR1 igual π, eu vou mantê-lo. O raio do R1, bom, ele me deu, né? Que são reservatórios cilíndricos auxiliares, R1, R2, R3 e R4, possuem raios internos e alturas internas 1,5 metros. Então, 1,5 metros de raio. É isso que eu preciso por enquanto. Então, aqui, para nos ajudar, é quebrado esse raio, né? 1,5 ao quadrado vezes H. Aí que está a moral, ó. Que H é esse? Bom, é a altura que a água vai ficar, que é o Hzão, que é o que eu estou querendo, ó. Isso aqui é o meu objetivo. É a altura que ele vai ficar. Muito bem. Então, eu tenho que isso fica VR1, fica π, vezes 1,5 ao quadrado dá 15.225, dá 2,25. H. Para melhorar isso, então, volume do R1 vai ser 2,25 πH, metros cúbicos. Isso é o VR1. Mas se eu pensar, ó, todos os outros também terão esse mesmo volume, porque a água vai ficar na mesma altura, né? Princípio dos vasos comunicantes. Os raios são iguais, lá. Então, eu já posso aqui fazer esse VR1 vezes 4. Porque, olha só, eu tenho 4 situações aqui. Multiplicando isso por 4, vai me dar 4 vezes 2, 8. 4 vezes 0,25 dá 1 inteiro, dá 9. Tá redondinho 9. 9 πH. Ó, 9 πH são esses 4 reservatórios semi-cheios aqui. 9 πH. Lembra que o H é o que eu estou querendo. Bom, mais o volume que ficou no grandão ali, né? No central. Então, vou calcular aqui, ó. Volume do RC depois que a água escoou. VRCD. Π vezes R ao quadrado vezes H. Vou substituir. VRCD, π é π, vou manter. O raio desse reservatório central, bom, é o mesmo que nós utilizamos aqui, né? O raio é 2 metros. 2 ao quadrado. Vezes a altura que ele fica. Ah, senhor, a altura é 13,30. Não, a altura é 13,30 quando ele estava cheio. Agora ele não está mais cheio, ele está com uma altura H, que eu chamei de H maiúsculo, está aqui o H maiúsculo, que é o que eu estou querendo. Então, VRCD, 4 vezes πH. Muito bem. Ok. Volume do RCD é igual 4 πH. Beleza. Muito bem. Já tem 9 mais 4, 13. Tá estranho isso.
O raio ali é 2. Com raio interno 2, tá certo? O raio é 2. Altura H, tá, fechou. E ali raios internos 1,5, 1,5, 2,25. H vezes 4, 8, 9. Tá. Agora eu vou calcular o volume do cano. Porque são... Aqui eu já calculei. Deixa eu botar aqui, ó. Isso aqui eu calculei. Deu 4πh. E falta o volume dos 4 canos. 9 mais 4 já está dando 13, isso. 2,25. R1, 4. Passou bem complicado. 4, mas tá certo. 4 vezes 25 dá 8, dá 9. Volume... Não, a questão já foi mais de 3 Tá. minutos aí, né? Ah, não, isso aqui não é para 3 minutos. Isso aqui não é para 3 minutos mesmo. E tem outra, né, que eu tô mostrando, tô explicando, né? Não tô só tipo fazendo a questão, né? Tô fazendo os passos, tô evidenciando, tô riscando. Sim. Os volumes dos 4 canos. O que tá rolando aqui? Volume dos 4 canos. Mas tá certo, Geraldo. Tá. Vou calcular o volume de um cano, tá? Volume de um cano. Volume de um cano, nota que cano também é cilindro, π vezes r ao quadrado vezes a altura. E aí vamos à luta. Volume de um cano é igual π é π vezes o raio do cano. Bom, aí eu tenho que olhar aqui, ó. As ligações são feitas por central auxiliar, são feitas por canos cilíndricos com 0,10 metros. Ah, tá aqui o problema. 0,10 metros de diâmetro. Então significa que o raio é metade disso. Então o raio do cano é metade de 0,10. O raio é 0,05. Ah, então vai dar um raio bem baixinho. 0,05 e vezes a altura desse cano. Bom, aí o cano tem altura, ele está horizontalizado, ó, então a altura do cilindro está deitado, é o próprio comprimento. E o comprimento diz que é 20 metros. Então aqui vezes 20. Então isso é o volume de um cano. E aqui está o quadrado, né? O raio ao quadrado. Então o volume de um cano é igual a π 0,05 ao quadrado, 5 ao quadrado, 25, com 4 casas. Meu pai, 1, 2, 4 casas, vezes 20. Volume de um cano, 0,0025 vezes 20, olha que eu posso fazer aquela compensação. Eu multiplico por 10, vai dar 0,025. E aqui vezes 2, né? Dividi lá por 10 e multipliquei por 10. E aí o volume de um cano é... Já recebi mensagem aqui, tá? Volume de um cano é π vezes 0,025 vezes 2. 25 vezes 2 dá 50, 50 com 3 casas. Isso vai dar 0,050, ou seja, 0,05. É continha, né? Conta com vírgula. Multiplica aqui 0,025 por 2. De novo, 25 por 2 dá 50 com 3 casas, porque eu tenho 3 casas. Então ficaria 0,050. Tira o 0, ficou 0,05. Ok. Então, o volume de um cano é 0,05 π. Como são 4 canos, vou multiplicar por 4 aqui também. Vai ficar meio apertadinho. Vou multiplicar aqui por 4 também. E aí o volume desses 4 canos,
De novo, né? Multiplica normal, 4 vezes 5, 20, com duas casas, dá 0,20, ou seja, 0,2 pi. Então, esse é o volume de dos 4 canos. Então, aqui eu tenho 0,2 pi. Esse é o volume dos 4 canos. Beleza. E aqui está volume do RC. Já tinha feito lá no começo. Tá ficando apertado isso aqui. 13,2 pi. Então, aí eu tenho a... Como é que eu vou te dizer? A armação, né? Eu somei os 4 volumes que ficaram nos reservatórios pequenos, mais o volume que ficou no reservatório grande, após a caída ali da água, mais o volume dos 4 canos, que também fazem parte daquele volume inicial, e ficou igual ao todo 13,2 pi. Então, tá. E aí agora eu vou manipular isso. Não tem mais espaço, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Opa. Ctrl C. Deixa eu abrir uma lâmina aqui em branco. Tá abrindo aqui. Deixa eu botar aqui 110. Tamanho da letra 2. Deixa eu compartilhar aqui. Então aqui eu tenho uma lâmina em branco. Vou compartilhar o que eu copiei lá. Ver se vai dar certo. Aqui, ó. Opa. Tá aí. Então, isso aqui eu peguei lá da outra lâmina, né? 9πh mais 4πh mais 0,2π igual a 13,2π. Então, vamos lá. Deixa eu botar aqui na lâmina. Fazer a continha aqui. 9πh mais 4πh, eu tenho 13πh. Mais 0,2π. Que legal. Igual a 13,2π. Aí o que vai acontecer? 13πh igual πh igual a 13,2π menos 0,2π, 13πh, 13,2 menos 0,2 dá 13, 13π. E aí, olha só que chinelagem, tudo isso para encontrar que a altura que fica, que é o agazão que eu queria, é 13π dividido por 13π, que dá 1, e a altura, então, igual a 1 metro. 1 metro de altura. Deixa eu ver se tem isso aí também, né? Vai saber. Aqui. 1 metro, letra D. Então, esse aí era o exercício bem chato, né? Difícil de fazer e longo, extenso de fazer, né? Precisaria de bastante espaço na prova também para fazer esse exercício. Tranquilo? Beleza? Mais ou menos?
Mais ou menos. Mais ou menos, Sônia. Tamo aí. Uhum. Eu recomendo assim, ó. Professor, eu gostei desse exercício, achei legal. Eu recomendo que tu pegue ele, né, em branco, numa folha de papel lá e tal, coloca a lâmina em branco, lá vai eu pego o exercício lá, em branco, e vai manuseando. Aí, mas eu não sei como é que começa, eu não sei o que vem depois. E vai acompanhando, vai criando a tua resolução junto com a minha, né? Vai resolvendo junto, né? Ficar só olhando não vai adiantar muito, tá? Então, é um exercício bem trabalhoso, sim, tá? Eu acho ele difícil e trabalhoso. Tranquilo, ver se eu tenho mais alguma coisa aqui. De cilindro, acho que eu não tenho mais. Deixa eu ver aqui. Aí, gente, vou dar um relato pessoal para vocês aqui. Isso é uma coisa que, claro, o Jairo, ele está ensinando vocês para que vocês tenham habilidade, que vocês consigam desenvolver o máximo que vocês consigam dentro da matemática. Uhum. Mas esse é aquele momento da prova que tu tem que ter também muito a humildade, mas também do conhecer o que tu sabe, o que tu não sabe, a capacidade, ver o tempo. Gente, tudo é uma prova. O vestibular, ele tem todos esses elementos. Então, até que eu procurei, quando eu vi que era 2019, eu procurei, tá aqui, ó. Eu errei essa questão, tá, gente? Mas eu tenho quase certeza que eu errei, sabe por quê? Porque eu não fiz. Eu provavelmente não fiz essa questão. Eu tava lembrando desse Enem aqui, eu fiquei com o tempo em cima, porque eu tive um problema durante a prova, demorei, não sei o quê. Isso aqui, a minha questão, ela já tava pro final, o que aconteceu? Tinha pouco tempo. Cara, vai olhar. Não, isso aqui, leu a questão, putz, tá vendo que tem muito elemento, tá vendo ali que são 4 reservatórios, cano, mais o reservatório central, vai distribuir, calcular a altura, não rola. Não, mas quando vem eu sou melhor em geometria plana, geometria espacial, do que em outra matéria. Vou ali, vou fazer essa e vou descartar outra. Então, esse aqui no momento da prova que tu tem que distinguir, não, eu consigo fazer isso, nesse tempo que eu consigo, eu acho que eu consigo, beleza. Às vezes a gente tá errado, também não sabe. Às vezes lá no meio da prova, no meio da questão, tem um negócio lá que te surpreende, e tu chega num calabouço ali que tu não sabe fazer, mas acontece. Só que esse aqui é o momento da prova que tu tem que analisar, peraí, pulo ela e tento ela depois se sobrar tempo, ou eu já parto daqui. Então, não se apavorem assim, de já tipo, ai meu Deus, eu não vou conseguir mais fazer nada, acabei, não vou fazer nem vou mais, não. Calma aí. Chega lá e entende, não, isso, posso fazer isso, não posso. É exatamente isso. Esse relato ele é muito, muito verdadeiro. Eu não acrescentaria nada e nem tiraria nada. É exatamente isso, né? Esse tipo de questão é aquela questão que a tua aprovação não passa pelo acerto dessa questão, tá? Não é essa questão aqui que vai te tirar do páreo, né? O que vai tirar do páreo é errar uma questão mais simples que essa, porque essa aqui muita gente vai errar, então não vai fazer a diferença. Tranquilo? E ainda tem aquela questão de ser uma questão mais trabalhosa e mais difícil. Se porventura tu ratear em uma mais simples ou mais fácil, ou em duas, enfim, essa questão ainda ela não vai receber o benefício total, tu não vai ganhar todo o benefício dela, porque ele vai te descontar pelo TRI em função de algum tipo de erro numa outra mais simples. Então, é o tipo da questão que, se tu consegue, como o Matheus estava colocando, identificar, se tu consegue ali entender que essa questão ela é complicada e que ela vai te gastar uma energia que de repente tu pode canalizar para 2 ou até 3 questões, então tu vai fazer isso, né? Então tem questões que elas tipo é quase que um luxo, né? É quase que um esmero excessivo em fazer aquela questão, né? Então tu não precisa, não é ela que